Como é financiado o ensino superior em diversos países, em particular nas instituições públicas. Como regra, ou talvez como média mundial, o ensino superior é basicamente gratuito, ou há pequenas taxas, não cobranças pelos cursos ou pelas disciplinas, mas taxas variadas que inclusive estão associadas a benefícios que os estudantes podem receber. Vamos ver alguns casos posteriormente e aqui inicialmente um esboço das diferentes formas de financiamento. Em muitos países, não apenas o ensino superior em instituições públicas é gratuito, como também há auxílios financeiros para os estudantes. Inclusive, muitas vezes, esses auxílios financeiros independem da condição econômica do estudante ou da família dos estudantes. Isso é uma situação típica, por exemplo, em alguns países do norte da Europa. Em outro grande conjunto de países, o ensino superior é gratuito nas instituições públicas, tanto para as pessoas do próprio país, como também para estrangeiros. Há um conjunto de países onde o ensino superior é gratuito nos estabelecimentos públicos, podendo, entretanto, haver pequenas taxas. Essas taxas não podem ser entendidas como cobrança pelo ensino ou pelos cursos. Além disso, elas são usualmente bastante pequenas quando comparadas com as rendas per capita dos países, e as vantagens financeiras por ser estudante compensam de longe esses valores. Muitas vezes essas taxas são cobradas até mesmo pelas associações e organizações estudantis. De qualquer forma, como dito, e vamos exemplificar mais adiante, essas taxas são muito pequenas e compensadas por vantagens financeiras aos estudantes. Elas poderiam ser comparadas mais ou menos como o pagamento de alimentação pelos estudantes nas universidades públicas brasileiras ou o pagamento pelo transporte, né? Ou seja, com as taxas os estudantes passam a ter direito a acesso a alguns ou vários serviços subsidiados, inclusive de saúde. Raros são, ou raríssimos são os países que têm o ensino superior financiado, na sua maior parte, por seus estudantes ou por outras fontes privadas. Entre esses casos estão o Chile e a Coreia do Sul. Nenhum desses dois países pode servir de exemplo para o Brasil, por várias razões. A Coreia do Sul, por estar em um contexto cultural, sociopolítico e principalmente geopolítico bastante diferente do Brasil. Ela esteve sob a influência do Japão até a Segunda Guerra Mundial, até o final da Segunda Guerra Mundial, de fato ocupação pelo Japão, e posteriormente quase uma ocupação, ou se até mesmo uma ocupação, uma vez que há forças militares americanas no país, né? E o Chile, que é um país também muito particular na América do Sul, e em comum com a Coreia do Sul, são países que passaram por períodos bastante longos de ditaduras bastante violentas. Portanto, nem Chile nem Coreia do Sul devem servir de exemplo para o Brasil. De qualquer forma, raríssimos, como dito, são os casos em que a maior parte do financiamento da educação pública no ensino superior é feita pelos próprios estudantes. Talvez não tenha mais do que 3 ou 4 países com a maior parte financiada pelos próprios estudantes. Como é financiada a educação em alguns países europeus? Então, repetindo um pouco, o financiamento da educação varia bastante, desde um extremo onde ele é pago, na maior parte,
pelos próprios estudantes, como citados casos da Coreia do Sul e do Chile. São raríssimos esses casos, como também, no outro extremo, ela não apenas é gratuita, como os estudantes têm uma série de vantagens financeiras, inclusive, muitas vezes, até recebendo auxílios financeiros diretamente. Vamos ver alguns exemplos de países europeus. A Áustria. Não há taxas nem cobrança alguma para estudantes europeus e de países menos desenvolvidos. Estudantes europeus, aqui no caso, são os estudantes da União Europeia, do Espaço Econômico Europeu, que são basicamente os da União Europeia, mais 3 ou 4, Noruega e Islândia entre eles, e Suíça. Ou seja, estudantes europeus não pagam nada para estudar na Áustria. Estrangeiros que não venham de países menos desenvolvidos devem pagar de 600 a 800 euros por ano. Esses 600 a 800 euros por ano corresponde, estamos mais ou menos na parte final de 2019, grosso modo a R$3.000 ou alguma coisa assim por ano. A Finlândia é gratuito para europeus. Ele também é gratuito para cidadãos de outros países que aceitem assistir, acompanhar os cursos em finlandês. Apenas aqueles que querem seguir os cursos em outra língua, em inglês em particular, é que devem pagar. Mas, de qualquer forma, ele é gratuito basicamente para todas as pessoas, independente do país. Na Dinamarca, a universidade é gratuita para as pessoas da Comunidade Econômica Europeia, do Espaço Econômico Europeu e da Suíça, ou seja, para europeus em geral. Os demais devem pagar valores de 6.000 a 16.000 euros por ano. É necessário observar que os valores aqui citados, por exemplo, essa faixa de 6.000 a 16.000 euros por ano, varia segundo a fonte consultada, mesmo porque os critérios de definir uma variação entre o maior ou menor, ou um desvio padrão para mais, um desvio padrão para menos, pode variar segundo o critério de quem está fazendo o levantamento. De qualquer forma, dá uma ordem da variação do custo que um estrangeiro teria para estudar na Dinamarca. De qualquer forma, para europeus em geral, o ensino superior é gratuito nos estabelecimentos públicos. Na França, há taxas entre 200 e 600 euros por ano, dependendo do curso e do nível. Embora esses números possam parecer altos, lembrando que são taxas, não são a cobrança pelo curso, são taxas que vêm associadas a outros vários direitos que as pessoas têm por serem estudantes, com vantagens financeiras, né? Mas, além disso, esses valores correspondem a 0,5% ou 1,5% da renda per capita anual daquele país. Ou seja, ele não é de forma alguma um impeditivo. Seria como no Brasil se houvesse uma cobrança da ordem de R$1 ou R$2 por dia, né? Que no nosso caso se equivale até mais ou menos às taxas que os estudantes pagam, por exemplo, para alimentação. Portanto, não é uma barreira e as vantagens por ser estudante compensam muito as despesas com essas taxas. Aqui vem uma coleção grande de países para ilustrar exatamente essa variação dos critérios do financiamento do ensino superior em instituições públicas.
antes de examinar o detalhe de como é feito esse financiamento, vamos ver um aspecto importante, que é a porcentagem de alunos matriculados em instituições públicas. Essa porcentagem varia, por exemplo, na Alemanha 91%, na Áustria 83%, na Bélgica 43% e assim por diante. Enfim, são percentuais bastante mais altos que o brasileiro. O brasileiro é 75%, desculpa, ao contrário, é 25% dos estudantes estão em instituições públicas e 75% não. Então, em todos esses países, a porcentagem de estudantes em instituições públicas é alta e muito mais alta que a brasileira. Além disso, é importante considerar que nesses países, ou em muitos desses países, os cursos que estão em instituições privadas, os cursos superiores em instituições privadas, são aqueles cujo interesse é muito restrito. Não é o interesse público em geral. Citar 2 ou 3 exemplos: por exemplo, cursos de teologia. Evidentemente, nenhuma instituição pública vai subsidiar, nenhum governo vai subsidiar, dos países ocidentais pelo menos, subsidiar cursos que dizem respeito a interesses de religiões em geral ou alguma específica. Outro típico curso é de marketing ou de comércio ou de vendas, né? Um curso desse tipo no nível superior é dado em instituições privadas, não em instituições públicas. E talvez um outro exemplo, a administração de interesse apenas do setor privado. Portanto, não apenas as taxas de privatização são muito altas, de publicização, de público, são muito altas, como aquelas instituições, os cursos privados, são cursos muito específicos, de interesse muito limitado por alguns setores do setor da sociedade. Teologia, marketing, administração privada são alguns exemplos. Evidentemente, o setor público não tem por que oferecer esse tipo de curso. Vamos examinar alguns países europeus, qual é o custo anual para os estudantes em instituições públicas de ensino superior. Esse custo pode variar segundo a origem do estudante, se é um estudante da União Europeia, do Espaço Econômico Europeu, da Suíça ou de outros países. Por exemplo, na França, a taxa é cobrada igualmente de todos os estudantes, independente da sua origem nacional. E elas, como já dito, variam entre 200 e 650 ou 600, 700 euros por ano, que, relativizado para a renda per capita do país, corresponderia, grosso modo, a R$1 por dia por estudante, valor mais ou menos correspondente ao que ele pagaria no Brasil por uma refeição em um bandejão universitário. Portanto, essa taxa é francamente compensada por vantagens que as pessoas têm por serem estudantes. E não é nenhuma barreira para frequentar a universidade. Outro país é o caso da Polônia, que também trata igualmente as pessoas independente da origem nacional, com a exceção de estrangeiros, que seria de 2.000 a 3.000 euros por ano se o curso é oferecido em inglês. Em polonês, aparentemente, pelas informações disponíveis na bibliografia consultada em meados de 2019, os valores são de 2.000 a 3.000 euros por ano. E não há taxas e não há nenhum tipo de cobrança. Aqui aparecem mais alguns países, né? E propositalmente estão aqui a Rússia, que é um dos pouquíssimos países europeus que de fato cobram pelo ensino, um valor de 1.500 a 5.500 euros por ano, né? E
2 países do Reino Unido: a Escócia, que é gratuito, não cobra nada pelo ensino superior, e a Inglaterra, cujo valor é da ordem de 11.000 euros por ano em média. Se são pessoas de outros países que não países europeus, o pagamento varia de 4.000 a 28.000 euros. Repetindo, esses valores são valores aproximados e pequenas variações de uma fonte para outra são possíveis. Enfim, aqui está um conjunto de 10 ou 20 países europeus com suas características no que diz respeito à cobrança ou não do ensino superior, e se essa cobrança é pelos cursos ou são apenas taxas cujos valores podem ser nulos em alguns casos ou absolutamente simbólicos em muitos casos, e em nenhum deles ele é impeditivo de seguir o ensino superior e equivalem, grosso modo, ao valor que estudantes pagam para se alimentar nas universidades públicas brasileiras. Em negrito aparecem alguns casos aí: a Finlândia, por exemplo, que dá um tratamento diferente para países da União Europeia e do Espaço Econômico Europeu, que é gratuito, e a Suíça ou qualquer outro país, os estudantes têm que pagar, a menos que sigam os cursos em finlandês. Caso os cursos sejam em inglês, o valor cobrado é 1.500 euros ou mais. De qualquer forma, em finlandês ele é gratuito para todas as pessoas. 2 linhas para baixo da Finlândia aparece a Itália, que tem uma cobrança, segundo as fontes consultadas, nessa faixa média ou típica de 850 a 1.000 euros por ano, e com algumas exceções. Não consegui informações sobre se há algum tratamento diferenciado para pessoas de outros países que não países europeus. Na última linha aparece o caso da Ucrânia, que é um caso particular, um caso atípico, que ele é gratuito para estudantes com alto desempenho, mas estudantes com desempenho um pouco abaixo de um alto, abaixo de um limiar definido, eles devem pagar de 800 a 1.000 euros por ano nesses casos. Isso aparentemente é uma herança do sistema soviético de educação, em que ele era gratuito para os estudantes com alto desempenho, na medida em que o desempenho ia sendo reduzido, ou que os estudantes tinham desempenho abaixo do considerado alto, eles passariam a ter restrições e iriam, inclusive em alguns casos, para o ensino noturno. Os estudantes de alto desempenho tinham um tratamento, era gratuito, evidentemente, o ensino na União Soviética, e além disso tinha uma série de facilidades de moradia e habitação praticamente gratuitos, segundo informações de pessoas daquele país, ou daquele antigo existente país, a União Soviética. De qualquer forma, aqui está a tabela com valores típicos de vários países europeus e mostrando que a maior parte deles o ensino é gratuito, não há pagamento pelo curso e, em vários casos, há taxas pequenas correspondente à atividade estudantil. Essas taxas, evidentemente, são parecidas com as taxas que estudantes brasileiros pagam para o transporte, por exemplo, dos passes estudantis nos municípios que têm, ou se beneficiam de algum tipo de transporte, alimentação subsidiada, as taxas que se pagam pelos
serviços de alimentação e diplomas em muitos casos, né? Mas não são cobranças de curso. Cobrança de curso nesse conjunto de países, exatamente pelos cursos, temos a Itália, a Inglaterra, a Rússia e a Espanha, e com os valores aproximados citados nessa tabela. Américas. Vamos ver como alguns casos do financiamento do ensino superior nos países das Américas do Sul, do Norte e Central. Nos países da América Latina, o ensino superior em instituições públicas é, como regra, gratuito, embora haja, em muitos casos, taxas cobradas pela alimentação, transporte, assistência à saúde e, eventualmente, outras taxas. A enorme maioria dos estudantes dos países da América Latina não paga o ensino superior. Colômbia e Chile são exceções. Este último, o Chile, aparentemente em um processo de transição para um sistema de gratuidade. Evidentemente, é uma transição que envolve questões políticas nacionais. Vamos examinar como é o financiamento do ensino superior em instituições públicas nos Estados Unidos. Antes de seguir, vale a pena observar que 75% do estudantado americano frequenta instituições públicas, uma situação exatamente a inversa da brasileira, onde 75% dos estudantes frequentam instituições privadas. Nos Estados Unidos, 75% frequentam instituições públicas. O restante frequenta basicamente as grandes instituições de ensino superior privadas, como, por exemplo, algumas confessionais. A Liberty é uma delas, uma universidade com mais do que 100 mil alunos. A Fênix é outro sistema também universitário com mais do que 100 mil alunos. Mas as instituições públicas americanas, como por exemplo as universidades da Califórnia, que tem 3 sistemas de ensino superior, a Universidade da Califórnia, a Universidade do Estado da Califórnia e os colleges, todos os 3 públicos estaduais, com respectivamente 250 mil, 500 mil e 2 milhões de estudantes. As outras universidades de grande porte nos Estados Unidos, públicas, são as do estado de Nova York, a State University e a Universidade da Cidade de Nova York, com número de alunos que se mede a centenas de milhares. E apenas um pequeníssimo percentual dos estudantes americanos, assim como também um pequeníssimo percentual da produção científica e cultural americana, vem daquelas pequeníssimas instituições privadas de ensino superior dos Estados Unidos, com não mais do que 10 ou 20 mil alunos, e não mais do que 10 ou 20 instituições desse tipo, que são Harvard, Yale, Columbia, Stanford e várias outras, que não são instituições nem de grande formação de quadros em quantidade, nem também são as grandes instituições produtoras do conhecimento científico, tecnológico e cultural daquele país.
Isso foi dito porque muitas vezes se pensam que aquelas instituições privadas e pequenas, como Harvard, Yale, Stanford, etc., são significativas do ponto de vista quantitativo. Não são. Elas não têm, no total, mais do que, talvez, 0,5% do estudantado de ensino superior daquele país, ou até mesmo bem menos do que isso. São instituições, todas elas, bastante pequenas. Mas vamos à questão do financiamento. Aqui vai aparecer uma tabela com o custo médio de universidade nos Estados Unidos para o período 2017-2018 e em despesas em dólar por ano. Então, aqui estão as taxas e mensalidades. Os colleges públicos, que são ensino superior, mas não ensino superior pleno, são ensino superior parecidos com as nossas FATECs, por exemplo, tem um custo anual cuja média, vai aparecer a fonte em seguida, é da ordem de pouco mais que $3.500. Esse valor corresponde, grosso modo, a 4 ou 5% da renda per capita daquele país. Então, embora possa ser alto, é um valor pequeno em relação à renda per capita. Nas universidades públicas de 4 anos, ou seja, aquelas que formam professores, químicos, historiadores, engenheiros, geógrafos, matemáticos, etc., né? São as universidades plenas de 4 anos, o valor médio é da ordem um pouco inferior a $10.000 por ano pelo ensino. Esse valor é o cobrado para pessoas, cidadãos e cidadãs do próprio Estado. Pessoas de outros estados, assim como na Europa, os vários países têm políticas diferentes, ou podem ter políticas diferentes em relação aos cidadãos do próprio país e a cidadãos de outros países. Nos Estados Unidos, essas diferenças são para cidadãos do próprio estado e de outros estados. Moradores que não são do estado da instituição de ensino superior, a contribuição média por ano é da ordem de $25.000, ou pouco mais, $25.600. Comparativamente, as universidades privadas de 4 anos cobram anuidades da ordem de $34.700. Então, notem que as universidades públicas oferecem para seus alunos, nos cursos de 4 anos, cursos cujo custo é inferior a $10.000, ou seja, um quinto, um sexto da renda per capita do Estado. Isso não é uma defesa do ensino pago de forma alguma, mas apenas para relativizar, para se ter ideia que mesmo num país que opta por cobrar pelo ensino superior, a cobrança é bastante pequena perto das possibilidades econômicas do país. A fonte de dados aparece aqui. Os valores, como dito, correspondem a período de 2017-2018. Então, estudantes terem que pagar nos Estados Unidos não é uma solução, de fato é um problema. É um problema, inclusive, que nas campanhas presidenciais ela aparece muito explicitamente com candidatos levando a proposta de que o ensino superior deve ser gratuito. Um dos argumentos para essa gratuidade é o seguinte: há vários trabalhos acadêmicos
que estimam qual é o efeito da existência de uma cobrança ou não no ensino superior no que diz respeito à exclusão de estudantes potencialmente bons estudantes e que teriam um bom desempenho. Esses estudos, eu vou fazer um resumo, grosso modo, dos resultados, estimam o seguinte: cada $1.000 a mais ou a menos na anuidade de uma instituição de ensino superior, note, $1.000 a mais ou a menos em países onde a renda per capita é 30, 40, 50 ou 60 mil dólares. Os trabalhos são basicamente da Inglaterra, Escócia e Estados Unidos. Então, a cada $1.000 a mais ou a menos, varia o número de inscritos nas universidades de alguns pontos percentuais a menos ou a mais. Ou seja, um aumento de $1.000 pode reduzir o número de alunos na universidade em alguns pontos percentuais em relação ao total, 2, 3% a menos. E da mesma forma, uma redução de $1.000 pode favorecer o aumento do número de estudantes da ordem de 1, 2 ou 3%. Como eu disse, a variação de um país para outro, mas que há claramente uma correlação entre a cobrança, o custo e o número de alunos. Ou seja, a cobrança é, de fato, uma barreira que exclui do ensino superior uma quantidade grande de estudantes, mesmo que eles sejam bem preparados, interessados e podendo ser, no futuro, profissionais de bom desempenho e que grande cooperação, grande colaboração dariam à sociedade. Ainda assim, a barreira financeira os exclui do sistema. O que é um problema duplo, pois de um lado é um sistema de exclusão e, portanto, de concentração de renda, e de outro lado é um sistema que priva a sociedade de ter bons profissionais simplesmente porque a pessoa não pôde pagar $1.000 a mais numa anuidade no ensino superior. De qualquer forma, e repetindo, o ensino superior é tipicamente gratuito no mundo todo, há exceções para os dois lados, desde aquelas em que a gratuidade inclui uma ajuda financeira aos estudantes, independente muitas vezes das suas próprias condições financeiras, até num outro lado, como é o caso dos Estados Unidos, onde as instituições públicas são cobradas e, variando, claro, de estado para estado, grosso modo, a terça parte do custo do ensino é custeada pelos estudantes.